E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim falar um pouco sobre a Dona Amélia, né? Nós postamos uma foto com o Ângelo entregando uma cesta básica e depois postamos uma outra foto, acho que um dia, 2 dias depois, com o Ângelo entregando um fogão para ela. E na legenda o Ângelo colocou que a Dona Amélia, ela é a resposta do nosso propósito. Eu comecei a congregar com muito mais força em uma igreja e eu estava vendo muitas experiências com o Senhor, experiências incríveis, e o Senhor estava respondendo coisas com muita força no meu coração, na minha vida. Então eu fui para esse culto e nesse culto o líder da igreja, né, ele estava no altar, ele falou assim: nós estamos no mês 6 e eu quero desafiar você, né, a você fazer um propósito com o Senhor, um voto com o Senhor, e anote no seu caderno o que você quer que Ele realize na sua vida, mas prometa algo para Ele e comece a fazer o que você prometeu antes dele cumprir na sua vida aquilo que você pediu. Então, eu lembro que eu levava sempre a minha Bíblia em um caderno. Eu sempre, quando eu não consigo orar assim, verbalmente, eu sempre faço orações escritas. E nesse dia eu escrevi em um caderno no meu caderno de oração, que eu queria que o Ângelo tivesse um notebook, um laptop, que ele conseguisse fazer os trabalhos dele de design com mais excelência do que ele já fazia no Brasil, porque quando eu vim para os Emirados, lógico que naquele tempo eu já sabia que no próximo mês eu viria, já sabia da data, mas não era nada certo que o Ângelo vinha para cá também, até porque a gente não sabia nada do que ia acontecer, a gente não tinha controle de nada, na real. Então, eu escrevi isso no papel e eu falei assim, que se o Senhor me desse a bênção de, dentro de 6 meses, o Ângelo conseguir um laptop bom, do jeito que ele queria, eu ajudaria a Dona Amélia aqueles 6 meses com uma cesta básica. E naquele mesmo dia eu lembro que eu senti uma confirmação no meu coração, depois que eu fiz esse propósito com o Senhor. E no outro dia, o Senhor já me deu a bênção de poder comprar uma cesta básica para ela. Quando foi no mês de julho que eu viajei para cá, que eu vim para cá, no início do mês a gente já comprou uma outra cesta básica e sempre antes de entregar a gente sempre orou. E quando foi no mês de agosto, também mandamos a cesta básica. Eu mandei a cesta básica, a Angelina estava no Brasil. Quando foi na metade de agosto, o Ângelo e a Maria já estavam aqui. Isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou explicar e falar com vocês com mais calma, mas eu quero falar sobre isso, sobre a Dona Amélia. E quando foi em dezembro, passados-se os meses, né, começamos a ofertar a cesta básica para ela em julho. E quando foi em dezembro, eu lembro que eu estava sentada no chão, o Ângelo estava mexendo no notebook antigo dele, e ele falou assim: amor, eu quero comprar o meu laptop, eu já sei qual eu quero. Eu não tinha me esquecido do que eu tinha pedido para o Senhor, não tinha me esquecido, mas naquele dia parece que a minha ficha ainda não tinha caído. Então nós compramos o notebook e compramos pela Amazon, pedimos pela Amazon e chegou no outro dia. E quando chegou, assim que nós recebemos, tiramos lá de fora e colocamos no nosso colchão no quarto. Me veio uma graça dentro do meu quarto e eu comecei a chorar. Eu comecei a lembrar
de tudo aquilo que eu tinha pedido para o Senhor e de tudo aquilo que Ele tinha prometido e de tudo aquilo que Ele estava cumprindo. E eu comecei a falar para o Ângelo muitas coisas do que o Senhor estava falando, estava ministrando no meu coração. E eu lembro que nós dois nos ajoelhamos no chão, passamos óleo ungido na nossa mão e fomos apresentar aquele notebook ao Senhor. Depois que nós terminamos de apresentar, que nós oramos, eu pedi uma resposta do Senhor porque eu tinha um acordo com o Senhor que eu só iria ofertar 6 meses de cesta básica para Dona Amélia. Mas eu fui orar, eu fui pedir resposta dele e o Senhor claramente bradou no meu coração e Ele disse: não, você não vai mais parar de ofertar a cesta básica na vida dela. E então eu tô nesse país aqui há 1 ano e 7 meses e fazem 1 ano e 8 meses que nós estamos ofertando a cesta básica na vida da Dona Amélia. E quando foi esse início de mês, né, de dezembro, eu falei pro Senhor: Senhor, eu queria fazer algo mais por ela. Eu queria poder fazer algo com que ela se sentisse amada, sabe? Lembrada de alguma forma. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu sei que muitas pessoas acreditam e muitas pessoas não acreditam, e eu sei que isso é com o tempo para poder falar com riqueza de detalhes o que eu gostaria de falar. Mas o Senhor me direcionou a uma certa situação que eu consegui comprar um fogão e uma cesta básica enorme. Então, o Senhor me confirma através da vida de outras pessoas só que o fogão não ia chegar, né, a tempo, porque o fogão ia chegar dia 30 e o Ângelo tá vindo agora, dia 29 de dezembro. Então eu orei ao Senhor e falei: Senhor, por favor, que o fogão chegue antes dele viajar. E glória a Deus, o fogão chegou. Conseguimos tirar uma foto. E o que eu quero dizer para vocês é que em qualquer momento que a gente for fazer, nós temos que ter a direção do Senhor. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode todas as coisas. Você precisa confiar e acreditar que Ele vai fazer aquilo que é bom para você. E eu vim compartilhar isso com vocês porque muitas pessoas me mandaram mensagem, perguntaram, queriam saber. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando que de alguma forma da forma que falo, do jeito que falo, por ser muito elétrica, desse jeito que sou, às vezes eu trago clareza para essas pessoas. Eu não sei de que forma que isso acontece, mas eu queria compartilhar isso com vocês e dizer que não espere que só o Senhor seja fiel a você. Seja também fiel a Ele. Saiba valorizar o pouco e no muito Ele vai te colocar. E todos os meses o Senhor tem nos dado graça. Nós conseguimos ajudar a Dona Amélia, não só a Dona Amélia como outras pessoas. Eu não estou aqui dizendo que nós fazemos isso para nos aparecer, mas eu estou querendo dizer que tudo tem que ser para a honra e glória do nome de Deus. Que de alguma forma o Senhor tem nos elevado a níveis mais altos, mas mesmo mantendo os nossos pés no chão, nos lembrando de onde Ele nos tirou. E quando o homem não viu, o Senhor viu. E hoje nós podemos devolver a honra para muitas outras pessoas. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que isso de alguma forma ative a sua fé e que você de alguma forma, mesmo que você não ajude 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas que se você ajudar uma pessoa, você já está fazendo a vida dessa pessoa feliz, e eu tenho certeza que você vai estar agradando o coração de Deus.